meu nome é Matheus Jantas Maia, sou aluno do professor Lúcio Marassi, de Física Clássica 1. Eu fiquei com a parte de Força e Movimento, capítulo 5. Eu vou usar como base o livro do Halliday, volume 1. É isso. Bem, eu fiquei com o capítulo 5, Força e Movimento 1. Iniciamos com uma pergunta: o que é física? Física estuda o movimento dos objetos. E esse movimento desses objetos está diretamente relacionado a uma aceleração, que está diretamente relacionada também a uma força. Força é essa que pode aumentar essa aceleração ou diminuí-la. Bem, a relação entre força e aceleração veio a partir dos estudos de Isaac Newton. E com isso recebeu o nome de mecânica newtoniana, que é o assunto que a gente vai estudar mais a fundo nesse capítulo. No caso, a gente vai dar mais ênfase nas 3 leis básicas, que vai ser mostrada mais à frente. E uma observação importante que tem que ser feita é que tem 2 casos em que a mecânica newtoniana não pode ser utilizada, que é quando a velocidade é muito alta, no caso ela excede muito a velocidade da luz, aí temos que trocar para a teoria da relatividade restrita de Einstein. Mas não vai ser o foco desse capítulo, assim também como a mecânica newtoniana também não pode ser utilizada com objetos com dimensões atômicas, que aí tem que ser utilizada a mecânica quântica. Mas, no geral, o que é mais utilizado é a mecânica newtoniana para fazer cálculos de coisas para o estudo de aceleração e força em relação a coisas cotidianas do nosso dia a dia, basicamente. Pronto, agora vamos para a primeira lei de Newton, que antes dessa lei, antes de Newton estudar, tínhamos como verdade que o estado natural das coisas era o repouso. E o objeto só sairia do estado de repouso se fosse colocado uma força. No caso, ele está em repouso, ou uma força é colocada ou se ele estava já em aceleração, a aceleração vai aumentar ou diminuir dependendo da força que for aplicada nele. Só que Newton percebeu que, dependendo da superfície que o objeto está, no caso, se fosse uma superfície que tenha muito atrito, o objeto iria parar mais rápido. Se fosse uma superfície que tem menos atrito, o objeto demoraria mais para parar. E com essa perspectiva, e ele fazendo os estudos dele, ele desenvolveu a primeira lei de Newton, que, no caso, se nenhuma força atuar sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração, seja essa aceleração positiva, que vai fazer com que o objeto vá mais rápido e percorra uma distância maior, ou uma aceleração negativa, que vai fazer com que ele vá parando vá diminuindo sua aceleração cada vez mais até ele ficar em estado de repouso, parado, basicamente. Aí nisso concluímos que o corpo está em repouso. Se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso, a menos que uma força seja imposta nele para ele se mover, ou se ele para ele ter uma aceleração, ou se ele já estiver tendo uma aceleração, uma força teria que fazer com que ele fosse perdendo essa aceleração. Basicamente, essa é a primeira lei de Newton. Agora vamos ao assunto de força, que foi tanto falado, força, aceleração, e vamos definir uma unidade de força. Bem, os estudos feitos por Isaac Newton, que fez a relação entre aceleração e força, e criou as leis, a primeira lei de Newton, que a gente viu anteriormente. Bem, foi decidido que a força seria medida por newtons. E, bem, essa medição é diretamente relacionada com a aceleração. E a aceleração é medida por metros ao segundo ao quadrado. E elas são diretamente proporcionais, porque a cada 1 metro por segundo ao quadrado
quer dizer que foi aplicada uma força de 1 newton. Se for 15 metros ao segundo ao quadrado, quer dizer que foi aplicada uma força de 15 newtons. São diretamente proporcionais. E dessa relação de aceleração e força, sabemos que a aceleração ela é uma grandeza vetorial. E estudos foram feitos que comprovaram que a força também é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem uma força total e demonstra elas como um F com o traço do vetor para a força total e o F com o res de resultante mais o traço em cima do vetor para a força resultante. E também foi feito uma relação com a grandeza vetorial da força em relação à primeira lei de Newton, que diz que se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, no caso a força resultante é zero, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Ou seja, várias forças são aplicadas ao objeto, mas se a força resultante for zero, não teve uma aceleração aplicada ao objeto. E bem, para a gente utilizar a primeira lei de Newton, depende do referencial. E o referencial inercial é um referencial para o qual as leis de Newton são válidas. Ou seja, se o referencial for inercial, a lei sempre vai funcionar. O solo é utilizado como um referencial inercial de acordo com o livro, para estudos, para fazermos experimentos, basicamente. Um referencial inercial, ao qual as leis de Newton a primeira lei de Newton é aplicada. As leis, no caso. Bem, vamos falar agora sobre massa. A gente viu força e aceleração, vimos que as duas são proporcionais, forças em Newton, aceleração em metros por segundo ao quadrado. E a gente falava sempre de objetos. A gente aplica força a um objeto, gera uma aceleração. Bem, esses objetos, eles têm massa. E uma certa força aplicada em objetos diferentes, que têm massas diferentes, geram acelerações diferentes. A gente viu que força e aceleração são proporcionais, porém a massa é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração do objeto, de acordo com uma força X aplicada. Vamos dizer que a gente aplica uma força de 2 newtons em dois objetos diferentes. O que tem a massa menor, ele vai ter uma aceleração maior. O que tem uma massa maior, vai ter uma aceleração menor. São inversamente proporcionais. E temos uma relação que é a razão entre duas massas é igual ao inverso da razão das suas acelerações. No caso, temos dois objetos diferentes, um com massa 1, outro com massa 2. Tipo, massa 1, massa 2 são os objetos. E é igual a, caso seja uma massa que a gente esteja procurando, uma massa desconhecida ou uma aceleração desconhecida. Se a gente tiver duas massas e uma aceleração, a gente consegue achar a outra aceleração. Mas o que exatamente é massa? Antes de ver esse assunto, na minha ideia de massa era peso. Quanto maior o peso do objeto, maior seria a sua massa. Mas não é assim que é medida a massa. A massa só dá para ser medida quando a gente tenta acelerar um corpo. A gente tem que causar uma aceleração nesse corpo. E pegar como base, temos uma base fixa, tipo de 1 newton por 1 metro por segundo ao quadrado. Aí a gente tenta aplicar aquela força no objeto e ver quanto de aceleração isso gera, fazendo os cálculos com essa relação que temos aqui. A gente consegue achar a massa do corpo.
que, repito novamente, a massa do corpo é inversamente proporcional à sua aceleração, diferente da relação de força e aceleração, que são proporcionais. Bem, tudo que nós vimos converge para a segunda lei de Newton, que fala que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Aí chegamos a essa equação, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ela é simples, porém tem um ponto bem específico, que é que a força resultante tem que ser todas as forças que estão sendo aplicadas a um determinado corpo. Ou seja, só aquele corpo. Mesmo que tenha outros corpos na situação que a gente esteja estudando, a força tem que ser só... Todas as forças têm que ser de acordo com o corpo que está sendo estudado. As forças que estão sendo aplicadas naquele corpo. Não pode ser forças que estão sendo aplicadas a outros corpos. Basicamente. Isso também fala das componentes em relação ao eixo. Que a componente da aceleração em relação a um eixo é causada apenas pela soma das componentes das forças em relação a esse eixo. Não por componentes de força em relação a qualquer outro eixo. Tem que ser aquele eixo. E vemos que, se temos uma força resultante zero, consequentemente, a aceleração será zero. Porque se não está sendo a força aplicada, não temos aceleração, até porque são diretamente proporcionais as duas coisas. E mesmo que estejam sendo aplicadas forças, ela dando zero quer dizer que elas se compensam. Elas se compensam não quer dizer que ela não quer dizer que ela cancele a aceleração do objeto. Se o objeto estava em repouso, ok, ele continua em repouso. Mas se ele estava tendo uma aceleração, ele vai continuar com aquela aceleração. Até porque se a gente aplica uma aceleração zero, ou seja, não está sendo aplicado nada, a aceleração vai continuar normal. Igual como estava antes, indefinidamente, até que alguma força cause uma aceleração maior ou menor. E vemos que, com isso, temos o diagrama do corpo livre, que, no caso, a gente isola um corpo para estudar as forças que estão sendo aplicadas àquele corpo. Basicamente. A gente pode dividir em sistemas. Porém, esses sistemas podem ser que tenham mais de um corpo, sendo que se esses corpos estiverem ligados, literalmente ligados, estão juntos, colados, a gente basicamente soma a massa desses corpos, porque eles estão basicamente, literalmente colados, e a gente faz a força resultante de acordo com todas as forças que estão sendo aplicadas a esses corpos. Toda a força que está sendo aplicada a esse corpo, porque ele é literalmente, como estão juntos colados, a gente estuda como se fosse um corpo só. E no caso, a força que está sendo aplicada não a vários corpos, mas a um corpo. Apesar de ser uma junção de dois corpos. Eu espero que dê para entender. Espero que tenha dado para entender. E bem, forças externas não devem ser incluídas. Tipo, a gente só tem que dar foco ao que está no sistema. O que está fora do sistema são forças externas que devem ser estudadas quando for para os corpos que estão fora desse sistema. No caso. Vamos falar agora de forças especiais, começando pela força gravitacional, que é representada por F vetorial G. Bem, a natureza dessa força não vai ser estudada agora. Esse é um capítulo inicial do livro. Mas teremos um resumo,
que fala que a força gravitacional ela vem de um segundo corpo. Ou seja, a gente está estudando um corpo e ele sofre a força gravitacional de um segundo corpo, que no caso a Terra. Essa força gravitacional, ela podemos dizer que puxa o objeto para o centro da Terra, ou seja, ela sempre aponta para baixo. E foi feita uma relação de que o módulo da força gravitacional é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, a força gravitacional. Outra força especial é a força-peso. P. É basicamente o módulo da força. Só que tem a ver também com a gravidade. O peso P de um corpo é igual ao módulo da força gravitacional que age sobre o corpo. Ou seja, P é igual a massa vezes a gravidade. No caso, é o módulo da força G. Bem, isso é diferente. Poderiam falar que, ou seja, o peso não é igual à massa? Não necessariamente. Porque a massa do objeto, ela não muda. Ou seja, se a gente está calculando um objeto que está em repouso, ele vai ter uma massa e ele vai ter também um peso. Porém, se ele tiver uma aceleração vertical, já que a gente vê que é diretamente relacionado à gravidade, e a gravidade dela sempre aponta para baixo, se a gente tiver uma força vertical, uma aceleração que vai para cima, ela vai interferir no peso. Mas a massa do objeto vai continuar a mesma coisa. Isso também interfere, tipo no elevador. Se você pesar algum objeto no elevador enquanto ele está em movimento, vai ter algumas diferenças. Tanto se ele estiver subindo como se ele estiver descendo. Se ele estiver parado, outra diferença. Bem, essa é a parte que dá para visualizar melhor isso da diferença de peso e massa. Até porque o peso está diretamente relacionado à gravidade, por isso que a gente usa o sentido do vertical, já que a gravidade é sempre para baixo e é no eixo vertical. Outra força especial que é mostrada no livro é a força normal. F vetorial N. Bem, quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, ainda que aparentemente rígida, ela se deforma e empurra o corpo com uma força normal F vetorial N, que é perpendicular à superfície. Bem, quando a gente está em pé, normalmente tem a força gravitacional que empurra a gente para baixo, e somando a força gravitacional com o nosso peso, o solo em que a gente está em pé, ele é empurrado para baixo e ele manda uma força para cima, que é o que faz com que a gente basicamente não afunde. E essa força, ela é perpendicular à superfície. E no caso, essa força que é mandada para cima é a força normal. Isso seria a força normal. Outra força especial que o livro traz é a força atrito. Eu já até falei sobre atrito, só que eu não tinha definido. Mas o corpo e a superfície, os seus átomos, eles têm uma interação. E essa interação gera uma resistência ao movimento. E essa resistência é considerada uma força. E essa força recebe o nome de força atrito ou só atrito. Tem essas duas nomenclaturas que podem ser utilizadas. E bem, é exatamente uma resistência que é oposta à direção que o corpo está indo. No caso, ele sempre vai desacelerar o corpo. Essa é a força atrito.
Outra força especial que o livro traz é a força de tração. Bem, quando amarramos um fio ou uma corda, eu utilizei corda aqui como exemplo, a um objeto, a um corpo, e quando esticamos, ele começa a fazer uma força, e essa força é a força de tração, para mover o corpo. Bem, no caso a corda ou fio que está sendo utilizado, a gente despreza a massa e só utiliza os números da tração, que no caso é a força que está sendo aplicada ao corpo. É demonstrado como T vetorial, força de tração. Agora vamos ver a terceira lei de Newton. E a terceira lei fala de interação entre dois corpos. Antes a gente utilizava um corpo e aplicávamos uma força nesse corpo, e isso gerava uma aceleração. Porém, agora em vez de um corpo, são dois. E de acordo com a terceira lei de Newton, quando dois corpos interagem, as forças de cada corpo que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulo e têm sentidos opostos. Ou seja, quando dois corpos interagem, um exerce uma força sobre o outro. Aí essa força que cada um exerce sobre o outro, eles sempre são iguais em módulo, sempre, 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 e sempre sentidos opostos. E essas forças, quando dois corpos interagem, essas forças podem ser denominadas de par de forças da terceira lei. Agora vamos fazer um exercício em relação ao assunto de massa. A questão diz o seguinte: é aplicada uma força a um corpo padrão cuja massa M1 é definida como sendo de 1 kg. Supondo que o corpo padrão sofra uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, em seguida é aplicada a mesma força a um segundo corpo cuja massa não é conhecida, mas sabe-se que esse corpo sofre uma aceleração de 0,10 metros por segundo ao quadrado. Bem, aqui a gente tem a massa de um dos corpos e a aceleração dos dois. Então a gente pode usar aquela relação de que duas massas M1, a razão entre duas massas M1 e M2, eles estão sofrendo a mesma força. A gente tem a aceleração de A1 A2. Pronto. A razão entre as massas é igual ao inverso da razão de suas acelerações. E a gente tem uma massa, a gente quer descobrir a massa de M2, e a gente tem as duas acelerações, então a gente consegue usar isso aqui. A massa 1 é de 1 kg, ou seja, aqui do lado seria 1 sobre. M2 é o que a gente quer encontrar, que a massa que a gente não tem. A segunda aceleração é de 0,10 metros por segundo ao quadrado. 0,10. E a aceleração do primeiro é 1,0. Ok. Isso aqui fica 0,10 M2 igual a 1 M2 igual a 1 sobre 0,10. A gente tem como resultado que M2 é igual a 10 kg. No caso, o segundo corpo pesa 10 quilos.
Agora vamos para outro exercício. Esse não é tão específico quanto o anterior, que foi sobre massa, é sobre a segunda lei de Newton, mas englobando bastante coisa. Bem, a questão diz que apenas duas forças horizontais atuam em um corpo de 3 kg, que pode se mover em um piso sem atrito. Uma força é de 9 newtons e aponta para o leste, e a outra é 8 newtons e atua a 62 graus ao norte do oeste. Qual é o módulo da aceleração do corpo? Bem, vamos desenhar o corpo. Fazer a tabela aqui. Vamos ter esse lado e esse daqui como os positivos. E bem, uma força é para o leste, para cá, e é 9 newton. 9,0 newton. A outra, oeste, no caso a outra vai para lá, só que é 60 graus mais ou menos aqui. Isso aqui, 8 newtons. Bom. Bem, aqui a gente vê que, utilizando a notação de vetor unitário, a gente pode chamar o primeiro de F1, e no caso ele só tem valor para I, porque ele só tem valor no X, no Y ele não tem valor, no caso, para cima ou para baixo. Ou seja, F1x é 9 newtons e F1y é 0. Aí a outra força, a gente vê que isso aqui se torna basicamente um triângulo retângulo, em que a gente só tem o dado da hipotenusa. Mas a gente utilizando o seno, vou fazer aqui embaixo, o seno de 62, a gente encontra o F, no caso F2, aqui F1, essa linha, essa outra linha aqui F2. A gente consegue achar, utilizando o seno, o cateto oposto. No caso aqui, um ângulo de 62, que no caso seria o F de X, o F de 2Y, que é essa partezinha aqui. Que seria F de 2Y, que é o que a gente quer descobrir, sobre a hipotenusa, que é 8. Fica F de 2Y igual a 8 vezes seno de 62 graus. Aí 8 vezes o seno de 62
que eu fiz os cálculos, deu 7,06 newton. Eu converti o seno de 62 e multipliquei por 8. Aí temos o cosseno de 62 graus. Bem, com o cosseno a gente consegue o casteto adjacente, que seria essa parte de baixo, que seria o f de 2x, que no caso sobre 8 newtons, que no caso é a hipotenusa. Aí dá f de 2x igual a 8 vezes cosseno de 62 graus. E fazendo esse cálculo, tive o valor de 3,76 newtons. E agora vamos fazer essa partezinha aqui do F2. Sem esquecer qual causa do vetor. F2, que no caso, essa parte aqui é a parte do x, que é essa parte de baixo, e ele está indo de sentido oposto ao movimento. No caso, ele é negativo. No caso, seria menos, que é essa parte aqui do x, menos 3,76 i mais o f de 2y, que no caso 7,06 newton J. Pronto. Ele não é negativo porque aqui é a relação de x, que no caso para cá é positivo, para cá negativo. E no caso de y seria para cima positivo, para baixo negativo. Como ele está para cima, é positivo. Essa parte f de 2x f2 de x menos 3,76n. É f2 de x, porque eu falei f2x, mas vou fazer que é a força 2 em relação ao eixo x, basicamente. E essa aqui é a força 2 em relação ao eixo y, 7,06 newton. Pronto, aí tendo isso e isso, a gente consegue utilizar na fórmula da segunda lei, F igual a m vezes a. A gente tem que fazer de acordo com os eixos. No caso, para o eixo x, vai ter f de 1x mais f2 do eixo x igual a m vezes a aceleração no eixo x. Aí temos 9,0 menos 3,76 igual a massa, que foi a massa dada na questão, 3 kg. 3,0 vezes x. Aqui fica 5,24 igual a 3x
AX é igual a 5,24 sobre 3,0. O valor de AX é 1,75 metros segundo quadrado. Pronto. Essa aqui é em relação ao eixo X. A gente vai fazer agora em relação ao eixo Y. F de 1Y mais F2 em relação ao eixo Y igual a M vezes a... Ok. O F de 1 é 0. E o F2 aqui, 7,06 igual a 3, que é a massa do objeto, a Y. Temos que a Y é igual a 7,06 sobre 3. A Y igual a 2,35 metros segundo ao quadrado. Metros segundo ao quadrado. Ficou bem pequenininho. Espero que dê para ver. Ok, a gente conseguiu as duas acelerações. E na questão ele está querendo o módulo da aceleração do corpo. Aí bem, a gente tem o vetor de aceleração, que a gente tem o de x e a gente tem o de y. No caso, 1,75 metros por segundo ao quadrado e mais 2,35 metros ao segundo ao quadrado vezes j. E pronto. Aí sabemos que o módulo da aceleração é a raiz quadrada da soma dos quadrados no caso ax ao quadrado nós temos e ay ao quadrado. A gente consegue, a partir dessa conta, tirar o módulo da aceleração. É igual a ao quadrado mais 35 ao quadrado, tudo isso para ser tirada a raiz. Aí A vai ser igual a 3,06 mais 5,52 A é igual a raiz de 8,28 e o resultado dá que A é igual a 2,93 metros por segundo ao quadrado. Ou, se quiser arredondar, 2,9 metros ao segundo ao quadrado. Pronto, essa é a resolução do problema. Ok, vamos para um exercício da segunda lei de Newton. A questão diz: duas forças horizontais agem sobre um bloco de madeira de 2 kg que pode deslizar sem atrito na bancada de uma cozinha situada em um plano XY. Uma das forças é F vetorial 1, que é igual a
3 newtons I mais 4 newtons J. No caso dos vetores I e vetor J. Determina a aceleração do bloco em termos dos vetores unitários se a outra força for. Aí temos 3 forças diferentes e vamos encontrar a aceleração para cada uma delas. Bem, a gente sabe que a massa aqui. A massa é de 2 kg. Aí, essa força sempre vai ser a mesma. As únicas forças que vão mudar é a segunda força. São essas 3. A gente vai usar a equação da segunda lei de Newton. F igual a M vezes A. E no caso, vamos fazer isso para achar a aceleração. Essa aqui a gente vai usar de fórmula. Bem, vamos para a questão A. Então, ela fala que a força 2 seria de menos 3 e menos 4 J. E bem, a força 1 aqui, ela sempre vai ser a mesma. Então, vamos ter a força 1, que vai ser de 3 I mais 4 J. Bem, vão se cancelar, basicamente. Só aqui, cancela aqui. Aí temos a soma de F sendo 0. Aí vamos usar a fórmula para achar a aceleração. Bem, se F é 0, mesmo a massa sendo 2, A vai ser 0. 0 sobre 2, 0. Então, a aceleração em A não tem aceleração. Agora vamos para B. Vou fazer aqui do lado. Eu poderia até fazer em cima, mas vou fazer aqui para ficar mais organizado, entre aspas. 2 é menos 3, 0. I. Tá entre parênteses porque é negativo. Mais 4, 0 J. F de 1 sempre o mesmo. 3i mais 4j. Bem, os i novamente se cancelam. Só que aqui vamos ter a soma de 8j. Aí, no caso, a aceleração, nesse caso, vai ser 8 sobre 2, que no caso aqui é o valor de F. Aqui. E o resultado é de 4j metros segundo quadrado. No caso, essa é a aceleração em vetor unitário, que é o que ele pede, no segundo caso. E o terceiro caso agora, F de 2 é igual a 3 I mais menos 4 J. F de 1, novamente a mesma coisa.
2 não muda. 13 mais 4J. Somando isso aqui, os 4 agora que se cancelam e os 3 somam. 6i. Utilizar a fórmula para achar a aceleração. 6 sobre 2 A é igual a 3J. Não, 3i. Olhei pro J, eu botei J, mas é I. 3i metros segundo quadrado. Bem, é isso, conseguimos a terceira aceleração. A primeira foi 0, não teve aceleração. E as outras duas, 4 e 3. É isso. Bem, agora vamos para mais um exercício. Agora, aplicando as leis de Newton. Existem duas forças horizontais atuando na caixa de 2 kg. Mas a vista superior da figura mostra apenas uma força, no caso, de módulo F1 igual a 20 newtons. A caixa se move ao longo do eixo X. Para cada um dos valores da aceleração AX da caixa, determina a segunda força em termos dos vetores unitários. No caso, ele nos deu 5 acelerações diferentes. E com isso a gente consegue... E a partir disso a gente vai conseguir achar a segunda força. Utilizando a fórmula da segunda lei, basicamente. Bem, a gente tem conhecimento da força 1. A força 2 é o que a gente quer encontrar para cada uma dessas acelerações. E bem, vamos lá. Sim, essa aqui é a figura. No caso, ela só mostra que tem uma força, F1 puxando, mas como foi dito, tem mais uma força atuando sobre ela. Em cada caso é diferente, mas o F1 é fixo. Vamos considerar o lado direito do eixo X como positivo, já que foi assim que foi mostrado na imagem. Então vamos lá. A força, no caso, é a força soma das duas aqui. F1 mais F2 é igual a massa, que também é fixa. Chega, nem coloquei aqui. A massa é fixa em 2 kg, que foi dado na questão, vezes a aceleração. A aceleração é essa que foi dada em cada subquestão, por assim dizer. Então, vamos lá, a gente tem a função que é 20, mais F2 é o que a gente quer achar, que é igual a massa de 2 kg, vezes a aceleração, que da letra A é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 10. Vou botar aqui o 0 do 2. Bem, sendo assim, F2, a multiplicação aqui vai dar 20. E esse 20 que estava somando aqui vai passar menos. Então, F2 vai dar 0. Ou seja, a força nessa questão A é, no caso, a força 2 é 0. Aí vamos para B agora. Eita. Não deu certo. A gente tem F1 que é 20, que é fixo. O F2 é o que queremos achar, que vai ser sempre que a gente vai querer achar em todos. Mas a massa aqui também é fixa de 2. E a aceleração, que agora mudou, que a B é 20, vezes 20. Aí nisso temos que F2 é igual a 40 menos
20. 40 da multiplicação menos 20, que é o 20 que passou. F2 é igual a 20. Ele quer em termos dos vetores... Deixa eu ver. Não. É a segunda força em termos de vetor unitário, que no caso é F2. 20 newtons. E agora C 20 mais F2 igual a massa, que é 2 vezes 0. Temos que F2 é igual a menos 20. A multiplicação dá 0 e fica só o 20 que passou, subtraindo. Nisso temos que a força 2, no caso do C, é menos 20 newtons e D. Fixo o 20 da força 1, F2 o que procuramos, os 2 quilos da massa continua, e aqui do D é menos 10. F2 igual a menos 20 menos 20. F2 igual a menos 40 menos 40N e por fim o E, vou colocar aqui, colocando o que é fixo e o que muda no final, aceleração, que no caso agora é menos 20. F2 igual a menos 40 menos 20. F2 igual a menos 60 e... Bem, esses são os valores. A gente utilizando a segunda lei de Newton. E bem, é isso. Bem, agora vamos para mais um exercício, aplicando as leis de Newton. E esse exemplo diz que um trenó foguete de 500 kg pode ser acelerado por uma força constante do repouso até 1.600 km por hora, em 1,8 segundo. Qual é o módulo da força? No caso, a gente quer a força para fazer com que ele faça esse percurso. Bem, nós temos a massa. Vamos separar tudo. Massa, 500 kg. Temos o tempo. Um 1,8 segundo. Temos até onde ele quer chegar, que é 1.600. 1.600 km
km por hora. Vamos precisar usar uma fórmula para achar a aceleração. Que diz que a velocidade do objeto, no caso a velocidade do objeto é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso x aqui quer dizer que no caso é no eixo x, basicamente. Aí beleza, vamos converter isso daqui para de quilômetros por hora para metros por segundo, já que a gente tem a massa em quilo e o tempo em segundos. É melhor que a gente converta isso daqui para metros por segundo. Aí para converter, que no caso convertendo vamos ter o Vx. A gente vai ter esse valor aqui, convertendo. No caso, 1.600 km por hora. A gente consegue converter de km por hora para metro por segundo, multiplicando por 1 sobre 3,6 km por hora. Isso aqui, metros por segundo. Aí bem, fazendo os cálculos, a gente fica com 4,4 metros por segundo, porque o quilômetro por hora se cancela. Pronto, feito isso, a gente tem esse valor Vx, que é os 444,4 metros por segundo. Aí conseguimos fazer 444,4 igual a velocidade inicial. Se ele saiu no repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele foi zero. Aí ele teve uma aceleração, que é o que a gente quer encontrar, multiplicado pelo tempo, que foi de 1,8 segundos. Ok, aqui vamos fazer a x, vamos isolar ele. Colocar 444,4 sobre... Aí o zero não vai fazer nenhuma mudança. O que estava multiplicando passa dividindo. E aqui temos que o AX vai ser 246,9 metros por segundo ao quadrado. Aí feito isso, nós temos agora a aceleração. Para conseguir chegar nessa quilometragem, que seria esses metros por segundo aqui. Pronto, com isso aqui, mais a massa, utilizando a fórmula da segunda lei. De Newton. Coloca aqui, vai ficar organizado. Que fala que é F igual a M vezes A. Agora, a gente já tinha o valor de M, que era 500, e conseguimos agora achar o valor de A, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, é só a gente mudar aqui 500 vezes 246,9. A gente multiplica e tem o resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 0 newtons. Que também pode ser representado como 1,2 vezes 10
elevado a quinta newtons, que esse aqui é o resultado que encontra no gabarito do livro, basicamente. Mas para chegar ao resultado é só fazer esses processos. O que pega mais é a conversão e saber que tem uma fórmula para encontrar a velocidade. E com a velocidade conseguimos usar... Com a velocidade conseguimos achar a aceleração e com a aceleração conseguimos achar a força. Vamos para mais um exercício de aplicando as leis de Newton. Um exercíciozinho de ABCD. Bem, calcule o peso de um astronauta de 75 quilos na Terra, em Marte, onde a gravidade é 3,7 metros por segundo ao quadrado, no espaço sideral, onde a gravidade é 0, e no final, dizer qual é a massa do astronauta em cada um desses lugares. Bem, foi dada a massa, que é 75 quilogramas. A gravidade na Terra nós conhecemos, que é de 9,8. Temos a gravidade de Marte, M, que é 3,7 metros ao segundo quadrado, metros segundo quadrado. Temos a gravidade do espaço, gravidade, vou botar um ezinho, 0. E bem, nós temos a massa e temos as gravidades, que são as respectivas acelerações de cada uma. Então, nós podemos usar a força M vezes a aceleração. No caso, a força peso é igual a massa vezes a aceleração. Que no caso é a força que nós queremos encontrar. No caso, na letra A, é só multiplicar a força peso para terra é igual a massa de 75 vezes a aceleração, que é de 9,8. E vai dar um resultado de 735 newtons. Questão B. Aí em Marte, o peso para Marte. A massa dele continua sendo 75. E a gravidade, 3,7. A multiplicação dá um valor de 285 newtons. Vamos para o C, que é a força-peso no espaço, que é 75 vezes 0, que é igual a 0. E D, qual é a massa do astronauta em cada um desses lugares? Como podemos ver, a massa dele nos três foi 75, porque a massa não muda, independente do local. A massa continua. O peso é que varia de acordo com a aceleração que está sofrendo. No caso aqui, a massa continua sendo 75 quilogramas. E é isso.
avançar mais uma questão e aplicando as leis de Newton. Um elevador e sua carga têm uma massa total de 1.600 kg. Determina a tensão do cabo de sustentação quando o elevador, que está descendo a 12 metros por segundo, é levado ao repouso com aceleração constante em uma distância de 42 metros. Bem, a gente tem... Começar pegando o que foi dado já, né, no enunciado. A nossa massa é de 1.600 kg. É interessante que a gente use notação científica nessa conta, que no caso fica 1,100 vezes 10 a terceira quilograma. Bem, a gente tem duas forças que no caso estão envolvidas no problema, que é a tensão, que é o que a gente quer encontrar, a corda amarrada, que no caso ela está para cima, e a força peso empurrando para baixo, que a força peso seria a massa mais a aceleração da gravidade. No caso, a gente consegue ter a força peso, que no caso é a massa, vezes a aceleração, que é a aceleração da gravidade. Vou botar o G aqui. No caso, P é igual a 1,600 vezes 10 a terceira vezes a força da gravidade, 9,8. E o resultado dessa conta dá 15,68 vezes 10 a terceira Newton. Sendo que vamos considerar que positivo é para cima, negativo é para baixo. Aí basicamente, como a força peso está indo para baixo, esse valor aqui é negativo. Ok, a gente tem as posições. Vamos considerar que começou da origem, né? O movimento. No caso, a posição inicial dele é 0. E a velocidade dele, que ele inicia, relação ao eixo Y, é igual a 12, só que ele está descendo. E descendo é o negativo, então seria menos 12 metros por segundo. Aí temos a posição final dele, que é 42. E a velocidade final, como ele foi para o repouso, se ele se encontra em repouso no final, então a sua velocidade é 0. E vamos ter que usar uma fórmula matemática que inclua posição e velocidade para achar aceleração. No nosso exemplo anterior, a gente usou a de tempo, o que tinha tempo, só que como aqui a gente não tem tempo, a gente não consegue utilizar. Mas existe outra, que é posição final ao quadrado igual na velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes
a posição e a posição final menos a posição inicial. Nossa, não é que eu meio que confundi com a parte de posição e velocidade, mas certo. Aí agora vamos substituir os valores que nós temos. A velocidade final foi 0. 0 ao quadrado igual a velocidade inicial menos 12 ao quadrado do mais 2 a aceleração que queremos encontrar vezes 42, que é a posição final, menos a posição inicial, que é 0, que a gente está considerando como sendo a origem. Ok, agora vamos fazer os cálculos. Aqui continua 0. Aqui, menos 144. Que ele continua indo para baixo, então isso aqui não tem como mudar. E 84A. Vamos lá, 84A. A é igual a 144. A é igual a 144 sobre 84. Isso dá um valor de que A é igual a 1,714 metros por segundo ao quadrado. Então pronto. Com isso aqui a gente descobriu a aceleração. Então com isso a gente consegue usar novamente a fórmula que a gente usou aqui no começo, sendo que agora, em vez de ser em relação ao peso, é sobre a força total, já que a gente tem o peso. No caso, a força é igual a massa vezes a aceleração. Nós temos duas forças, ou seja, a soma dessas duas forças, que é força P, mais a força de tensão, que é o que a gente quer descobrir, é igual a massa que nós temos, isso daqui, vezes a aceleração que nós descobrimos que foi essa. Vamos colocar agora no cálculo. Menos 15,68 vezes 10 a terceira, que é o valor da nossa força-peso, que a gente fez no início, bem no início, mais a tensão, que é o que a gente vai descobrir agora, após os cálculos. A massa continua a mesma, 1,600 vezes 10 a terceira, vezes o que a gente acabou de encontrar, que foi a aceleração. 1,714 então assim, eu confundi. Ok, vamos lá, menos 15 vezes x terceira mais tensão é igual a, multiplica, fica 2,74, 2 vezes 10 a terceira. Aí agora nós passamos essa partezinha aqui para o outro lado, que é 2,742 vezes 10 a terceira mais 15,68 vezes 10 a terceira. Aí aqui, como estão na mesma notação de vezes 10 elevado a 3, podemos somar.
que no caso vai dar 18,42 vezes 10 à terceira. Com isso, a gente pode andar uma casa para colocar em notação científica. 1,842 vezes 10 à quarta, já que a gente andou uma casa. E outra forma de representar, que no caso aqui, O igual a 1,8 vezes 10 à quarta, que é como está no gabarito do livro, que no caso, esses aqui são os resultados. Agora vamos fazer um experimento utilizando da primeira lei de Newton, que fala da inércia. Se um corpo ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E aqui a moeda, ela está em repouso em cima da folha. Ela está sofrendo uma força gravitacional para baixo e também está sofrendo uma força normal para cima, que é perpendicular com a superfície, que no caso é a folha. E essas duas forças, elas se anulam e ela, no caso, não sofre uma aceleração pelas forças se anularem e ela fica em repouso. Quando eu tiro a folha rápido, ela cai. Porque a força normal, não, quando a folha foi retirada, basicamente não estava mais lá e só tinha a força gravitacional que empurrou ela para baixo. Como ela estava em repouso, ela tende a continuar em repouso até que uma força haja sobre ela. E a força que agiu foi a força gravitacional que empurrou ela para baixo e ela caiu no copo.